Olá, bem-vindo ao canal Alenart, e hoje eu vou falar sobre por que os heróis não podem morrer e como isso está estragando o cinema, ou pelo menos colocando o cinema numa crise, sem precedentes. É claro que a crise do cinema tem muitas outras razões, uma coisa que, enfim, tem várias variáveis, por assim dizer. Porém, eu acho que um grande problema que Hollywood enfrenta é justamente não deixar os heróis morrerem. Justamente não deixar essas histórias antigas para trás e começar novas histórias. E uma coisa também que despertou, essa minha vontade de fazer esse vídeo foi justamente o anúncio de que o Robert Downey Jr. iria voltar para fazer o Doutor Destino nos novos filmes da Marvel, nessa nova fase da Marvel. Antes de tudo, é importante falar que eu não sou um profundo conhecedor de quadrinhos e também não sou um aficionado pelos filmes de super-heróis, porém eu venho assistindo alguns filmes aqui, alguns filmes acolá, porque são divertidos, Essa é a parada. Eu não superamo esses filmes, mas eu também... Superamo é até um trocadilho sem querer aí, Mas enfim, eu não super adoro esses filmes, mas também não odeio eles, sabe? Eu acho que são bem divertidos. Eu assisti recentemente Soldado Invernal 2, Vingadores... Esses Vingadores eu já tinha assistido, mas eu revi o Vingadores de 2012. E enfim, são filmes muito bons, assim, eles cumprem o papel de te divertir. E é até interessante como eu acabo me divertindo mais do que às vezes os ditos nerds, Mas isso é tema para um outro vídeo. Quando eu falo sobre a indústria não conseguir deixar os heróis morrer, ou morrerem, Eu acho que essa é a conjugação verbal correta. O que acontece é o seguinte, cara. Pensa no Super-Homem, no Batman, no Homem-Aranha. Esses quadrinhos, esses personagens, eles têm o quê? 60, 70 anos? Eu não sei exatamente quando eles foram criados, Acredito que lá para os anos 40, 50, enfim, não sei dizer ao certo. Mas eu sei que eles são muito antigos. Eu acho que até antes dos 40, Porque o Capitão América, ele luta com... o motivo dele existir foi lutar contra os nazistas. Então, tem um contexto histórico aí muito importante que deve ser lá para os anos 40. Mas então, esses personagens são muito antigos. Eles vêm de uma realidade, de um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Será que não é hora de deixar esses personagens para trás e começar novos personagens? Começar novas histórias? Quer dizer... Pensa o Superman, ele vem de um mundo completamente diferente do nosso, e de certa forma isso torna estranho a nossa tentativa de transpor aquele mundo antigo, aquelas histórias antigas, para o nosso mundo. Eu acho muito estranho quando no filme do Superman, do Batman vs Superman, ou até no final do Superman, na verdade isso acontece, no Man of Steel, em que o Clark Kent, ele decide trabalhar no jornal, porque daí ele vai estar num lugar onde ele vai saber quando o mundo estiver em perigo. Aí eu penso assim, pô, brother, que tal você abrir uma conta no Twitter? Vai ser muito mais fácil, sabe? Porque é onde a informação muito mais rápida está. A informação rápida está na internet, nas diferentes mídias da internet. Mas não, tem que ter o jornal, porque é aquela imprensa antiga, é aquilo que comandava o mundo antigamente, Então é estranho ver essa transposição para o mundo de hoje. E se você parar para pensar e olhar bem e analisar os filmes de super-heróis, você vê que a tecnologia ela é incorporada de uma maneira meio truncada nesses filmes. Ela não funciona bem, porque ela meio que não dialoga com esse mundo que foi criado décadas atrás. E isso é muito estranho pra gente que nasce nesse mundo já imerso na tecnologia. É claro, existe tecnologia nesses filmes, mas é uma tecnologia fantástica, é uma tecnologia que ela não se prende na ficção científica da coisa, é quase fantasia mesmo, sabe? É uma coisa meio que não se explica direito. A questão lá de Krypton, como é que funciona, ou então, sei lá, como é que funciona as joias do infinito, é uma tecnologia, ou na verdade eu acho que isso é mais com aqueles artefatos que tem no filme da Liga da Justiça. Porque é meio que uma magia, mas também é uma tecnologia, E como dizem, uma tecnologia que você não conhece, que está muito à frente do seu tempo, ela parece magia. Então tem um pouco disso. Mas uma coisa que muito me incomoda nesse tipo de narrativa é em como elas são cíclicas, Parece que você vive num loop temporal. Em que o Superman, ele vai ter um ciclo ali, de vida. Ele não envelhece, ele não pode chegar a ter filhos ou ter uma família e daí ter os seus descendentes, não. Eu sei que isso deve existir em tipo one-shots, em uma história ali meio que avulsa, só que isso não é
implementado na cronologia ou, digamos assim, na história canônica. O Superman vai sempre voltar, então ele vai ser sempre o Clark Kent, ele vai começar na fazenda, ele vai ter os pais dele, ele vai descobrir seus poderes, ele vai descobrir que ele é de Krypton. A mesma coisa com o Spider-Man. A gente vê diversas vezes a mesma história. O tio Ben morrendo no carro, aquele trauma, e daí ele é um garoto lascado, e aí ele vai tentar, enfim, lidar com esses problemas muitas vezes financeiros, e também tem que combater os vilões. Mas é a mesma história. É a mesma história sempre. A mesma coisa com o Batman, com todos os heróis. Eles vivem nesses ciclos temporais e eles não podem morrer, né? Porque, bom, se ele morrer, acabou a história. Então o que a gente faz? A gente rebuta, a gente começa tudo de novo. Só que agora é uma diferente versão, é um diferente universo, é uma diferente situação, o tempo é diferente. Não sei, eles inventam alguma coisa. Mas, de modo geral, a estrutura é a mesma. Sempre e sempre. E aí você pensa, poxa, quantas vezes você vai repetir essa mesma história? Será que não é hora de abrir mão? Eu acho que esse é um dilema que os filmes recentes eles estão, né? Porque, por exemplo, a Marvel, ela fez uma parada muito incrível, né? De construir um universo e de construir super-heróis ao longo de vários filmes para então encerrar em uma questão apoteótica de luta contra uma entidade cósmica superpoderosa que quer destruir metade da vida no universo. É algo muito incrível, é algo muito fantástico. Depois disso, para onde você vai? Não tem como, sabe, como você vai sobrepor esse desafio? É muito difícil, né? Existe também uma questão de, bom, você não pode fazer algo tão mais fantástico que isso. Beleza, mas se você faz uma coisa meio mundana, que talvez fosse a solução, as pessoas vão pensar, poxa, mas eu já vi algo tão fantástico, por que eu vou querer ver coisas mundanas, coisas mais concentradas, coisas que não tem tanta essa relevância universal, assim, de proteger o universo? As pessoas vão sentir que aquilo não tem tanta importância quanto já teve, que o melhor momento já passou. E você não quer isso se você tá querendo cada vez ganhar mais e mais dinheiro do público, certo? Eles acabam num dilema em que, ao mesmo tempo, eles não podem... É muito difícil eles conseguirem fazer algo maior e mais fantástico do que eles já fizeram. Ao mesmo tempo, eles também não podem recorrer para uma coisa que seja muito simplista demais, porque as pessoas vão ficar com essa sensação de... Poxa, eu já vi... Cara, eu já comi o bolo de chocolate, por que eu vou querer comer esse bolo de fubá aqui? Entendeu? É meio que essa sensação. E aí o que eles fazem? Numa tentativa de, talvez, parece um pouco desesperada, né? Numa tentativa desesperada de falar, olha, estamos voltando com aquilo que você viu. Ó, vai ser algo parecido com aquilo. Talvez não seja mais que aquilo, mas é algo meio similar. Com o Robert Downey Jr., né? Eles trazem ele de volta. E daí ele vai fazer um personagem lá que é o Doutor Destino. E eu sei que existe um precedente nisso, né, com as HQs, porque eu vi que tinha uma história lá em que o Doutor Destino e o Homem de Ferro, eles mudam de corpo, né? Em que o Homem de Ferro vive no corpo do Doutor Destino. É na Vatslávia, eu não lembro exatamente o nome do lugar, assim, mas é um lugar, sei lá, parece um... A impressão que eu tenho é que, tipo, é um lugar da Romênia, sabe? Eu não sei se é isso mesmo, mas parece isso. Parece um lugar meio da Europa ali... perdido ali e tal. O Doutor Destino, ele fica no corpo do Homem de Ferro. Eu ia falar que entra no corpo do Homem de Ferro, mas isso poderia dar segundos entendimentos, né, pra quem tá ouvindo. Enfim, ele fica no corpo do Homem de Ferro porque ele acredita que com os recursos do Homem de Ferro ele vai conseguir dominar o mundo, esse tipo de coisa. Mas também é isso, cara, é uma história que não importa, é quase um filler, né? É essa ideia de que eu posso criar uma história que não atrapalha a estrutura base, mas que eu posso enlouquecer com ela, tipo, fazer uma parada totalmente maluca para as pessoas verem algo de diferente. É uma sensação de que, você quer algo diferente daquilo que a gente sempre te dá, então a gente vai fazer isso, mas não vamos atrapalhar o nosso ganha-pão de ficar sempre rebutando esses universos. Então a gente vai te dar algo diferente, mas saiba que isso não interfere naquilo que é o nosso ganha-pão, de certa forma, né? E eu acho interessante isso porque ele vai num contraste total com o que a gente tem, por exemplo, no universo dos mangás e dos animes, ou até de histórias europeias, em que você tem um personagem que ele tem esse ciclo de vida em que as coisas vão acabar. Porque pensa, até os exemplos clássicos, né? O Naruto. O Naruto continua muito, cara. Tipo, o Naruto tá prorrogando bastante o universo em que ele existe e toda aquela parada. Beleza, mas pensa o seguinte, ele cresceu.
o Naruto cresceu, ele virou Hokage, ele teve um filho, as histórias continuaram com o filho dele. Existe essa ideia de continuidade, de passar a tocha, de que as coisas realmente acabam. O Dragon Ball Z também, eu percebo, bom, para qualquer um que estuda um pouco mais sobre o Akira Toriyama e como ele criou essa história, você vai ver que é muito claro que em algum momento ele cansou daquela parada, ele não queria continuar fazendo aquilo. Ele começou essas histórias do Dragon Ball com como uma coisa muito mais de comédia, de um negócio meio juvenil. Eu não diria nem juvenil, talvez infantil mesmo, sabe? Só que a coisa que mais ganhou tração nas histórias, que mais chamou a atenção do público, foram as lutas. E aí ele se viu obrigado a fazer cada vez mais lutas, maiores e maiores e maiores, e parece que não havia mais pra onde ir, né? O Dragon Ball GT, de certa forma, parecia ser uma resposta a isso, em que o Goku era um ser tão poderoso, tão forte, que ninguém poderia enfrentar ele mais. Então ele se torna uma criança de novo, para que os desafios se tornem mais desafios de fato para ele, né? Mas mesmo essa história do Dragon Ball Z, você vê que por mais que ela seja parecida com essa questão mais ocidental que a gente tem de um negócio que nunca acaba, ainda assim há uma evolução. Existe o Gohan, ele tem uma filha, a coisa vai pra frente. Você não tem esses personagens que parecem nunca envelhecer, que parecem que não têm filhos. E de novo, eu sei que isso existe nessas histórias de super-heróis, mas como uma coisa meio filler, né? Uma coisa meio what if. Eu sei que isso existe na Marvel, em que você cria uma história que não interfere na estrutura principal. Porque na estrutura principal, os personagens são sempre os mesmos. Então você tem isso. O Dragon Ball Z, mesmo tendo um pouco dessas características, ainda assim ele termina. Inclusive tinha um anime que eu assistia, chamado, eu acho que era MM, que era sobre um cara que ele era meio sadomasoquista, ele conhecia uma garota que era aquela tsundere, né, dos animes, em que ela é muito brava e tal, e enfim, era um anime engraçado. E eu lembro que ele acabou sem finalização porque o autor morreu. E os japoneses, eles consideram meio que não é uma coisa legal você continuar uma história sendo que o autor morreu, entendeu? Então precisa que o autor continue isso. Eu não sei até que ponto isso também é verdade, porque eu sei que, bom, o Akira Toriyama morreu e a história de Dragon Ball vai continuar, assim como o autor de Berserk morreu e a história vai continuar. Mas eu acho que essas decisões não foram fáceis no quesito do autor de Berserk, né? Porque eu não acho que tenha sido fácil essa decisão de vamos continuar. Houve um pensamento de será que a gente continua, será que não? Enquanto que no Ocidente não importa o autor tanto assim, sabe? As histórias continuam, cara. Você é um cara que tá aqui fazendo, mas depois vai continuar de qualquer jeito. Mas de modo geral, eu vejo que no Japão, né, até pela característica das histórias, os personagens morrem. Aliás, o quão diferente era quando o Goku morreu na primeira saga lá do Saiyajins, cara. Você pensava, como assim ele morreu? Ele é o principal da história, sabe? É claro que ele volta depois, mas, cara, o Goku fica no céu um tempão também, sabe? Tipo, eles morrem bastante, mas eles ficam no céu durante um tempão. O Goku no começo da saga Buu, ele tava morto. Ele vem pra Terra morto, como uma forma de... Ele tem tipo uma saidinha, assim, digamos assim, sabe? Em que ele pode ir pro torneio lá pra lutar, mas depois ele teria que voltar. Só que daí dá uns problemas e ele, no final, acaba voltando à vida de novo, né? Mas o Dragon Ball Z ele é uma exceção em tudo isso, por ser tão grande como ele se tornou e por, bem, ser algo extremamente bem sucedido. Então ele não se aplica tanto às regras de como as histórias no Japão funcionam. Via de regra você tem isso, você tem personagens que evoluem e que eventualmente vão morrer. E eu percebo que o cinema ele tá com muito problema em entender isso, que esses personagens precisam morrer. Eles voltam com as mesmas histórias. Mad Max, Indiana Jones, né? Nós tivemos aí novos filmes do Indiana Jones, que não foi bem esse filme. O Mad Max Furiosa, eu achei um filme legal, tá? Eu gostei, mas muitas pessoas não se interessaram pra ver esse filme. E aí você pensa, que interesse a nova geração tem por esses personagens? Por que esses personagens têm que voltar de novo e de novo? Por que não podemos ter novas histórias? A resposta pra isso é mercadológica, né? Porque eles querem apostar em algo certo. Algo que não tem margem pra dar errado. É claro que tudo tem margem pra dar errado, mas eles tentam mitigar os riscos. E eles acreditam que por recorrer a uma marca famosa, personagens já conhecidos e que já fizeram muito dinheiro, bom, isso é quase um tiro certo. Mas nós estamos vendo, né, que isso não é o caso. E aí eu penso também como filmes que
saem dessa coisa que a gente já conhece, que tentam ir para um caminho novo, estão se saindo tão bem. Se a gente pensar em Barbie e Oppenheimer, eu não assisti Barbie, tá? Eu assisti o Oppenheimer e eu achei um filme excelente. Mas pensa no fenômeno que foram esses filmes. Para pra pensar. Cite 5 filmes parecidos com Barbie ou com Oppenheimer. Pense, 5 filmes assim de grande repercussão que tenham essas mesmas estruturas. Eu não consigo pensar. A Barbie é uma história de uma boneca que fez parte da infância de, enfim, várias pessoas, né, especialmente as garotas. E aí você tem um filme em que você tem uma paródia da empresa que fez aquela boneca e isso intercala com o mundo real, enfim, é um filme totalmente diferente. Oppenheimer, a história de um cientista que teve um impacto gigantesco no mundo por participar de um projeto que mudou a história. A forma como a gente vive hoje é totalmente impactada pelo projeto que o Oppenheimer participou. Ok, sugira 5 filmes que também tenham essa temática, assim, é claro, você tem filmes de cientistas famosos, mas, sabe, não nesse nível que acaba se tornando tão famoso assim, e, né, que tem essa repercussão. Aí eu me pergunto, por que as pessoas se interessaram tanto por esses filmes? É claro, existe toda uma campanha de marketing e agressiva, mas perceba, todos os filmes também investem em marketing. Eu acho que um pouco do que fez o sucesso desses filmes é a sensação das pessoas de que elas estavam vendo algo novo, entendeu? Porque quando elas vão ver um filme de super-herói, um filme de ação, um filme de terror, eles sentem, eu já vi isso antes. Ok, é um pouco diferente, mas a estrutura é a mesma, sabe? Eu consigo pensar em 5, 6, 10 filmes iguais a esse, parecidos pelo menos. Enquanto que eu não consigo pensar em filmes parecidos com Oppenheimer ou com a Barbie. Então isso me leva a pensar que as pessoas querem ver novas histórias. As pessoas querem que esses heróis, que esses personagens enigmáticos da cultura pop morram. E isso, né, eu posso até fazer uma interseção com o terror, porque uma correlação eu diria. Porque, cara, Jason, Michael Myers, Fred Krueger tinha um problema absurdo aqui, quase tive um piripaque para falar Fred Krueger. Enfim, o Fred Krueger, todos esses personagens, cara, dos anos 70, velho, 70, 80, e ainda continuam fazendo mais filmes e mais filmes. Hoje, se lançarem um filme do Jason, será que vai ser tão bom assim? Eu não sei, cara. É justamente isso, eu sinto que as pessoas estão cansadas. Nós estamos num mundo diferente em que as pessoas querem ver coisas diferentes. E essas histórias antiquadas, elas não conseguem, de certa forma, se encaixar no tempo em que estamos agora. Eu tenho a impressão que é um pouco disso que está acontecendo. E eu sinto que seria muito melhor se nós aprendêssemos, né? Se os caras entendessem que é preciso tentar fazer novas histórias. Para os executivos, pela questão do cinema se tornar um jogo tão caro, que precisa dar certo, eu sei que isso é difícil, né? Tipo, o cara vai arriscar numa parada que ele não tem ideia do que vai acontecer, ou numa parada que ele mais ou menos consegue predizer, né, que vai dar retorno. Considerando que eles estão vendo que não, talvez seja uma boa aposta investir em coisas novas, né? Mas eu acho que vai levar um tempo para essa ficha cair. De qualquer forma, eu sinto que as pessoas sim estão querendo que esses heróis morram e que novos heróis entrem nesse lugar, entendeu? Então, basicamente essa era a minha ideia sobre esse tema de super-heróis, de como temos que trazer de novo aquele ator que as pessoas já gostam. Diga o que você acha desse tema nos comentários, né? Me dê sua opinião aí, você acha que faz sentido isso? Ou você quer realmente, não, eu gosto desses heróis, eu quero ver mais e mais filmes deles. Deixe seu like, não se esqueça de também se inscrever no canal se você não for inscrito, porque isso ajuda demais. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!